Esse caso do garoto, do pequeno Henri Borel, de apenas 4 anos, deixou todo mundo em todo o país indignado. 4 anos apenas. Olha só a imagem aqui desse garotinho. Só que o seguinte, aqui em nosso estado também outros casos aconteceram. Não sei se a gente tem aqui as fotos dos 3 casos. Meu povão, olha, daqui presta atenção no caso da pequena Heloísa Vitória. Vocês lembram, em tela cheia? Vocês lembram do caso? Enche a tela aí. Vocês lembram desse caso? Lógico que o caso do Henri Borel está repercutido em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Inclusive aqui. Mas aqui em nosso estado, vale lembrar também do caso da pequena Heloísa Vitória, de apenas 2 meses de vida. 2 meses de vida. Ela foi jogada em Igarapé pelo padrasto, porque ele estava com ciúmes da mãe da pequena. E ele resolveu se vingar da garota. Volta aqui para mim. Um outro caso que a gente relembra aqui, olha. Troca aqui, por gentileza. Um outro caso que a gente relembra aqui. Alô, produção. Vai na sequência. Vai na sequência em tela cheia aí, ó. Esse é o pequeno Davi. Apenas 7 anos. Vocês lembram do Davi? Vocês lembram do Davi? O Davi, ele foi morto a pauladas pelo próprio pai e enterrado no quintal de casa em 2019 no Jorge Teixeira. Vocês lembram desse caso? O motivo? O pai queria se vingar da mãe. Esse foi o motivo. Vocês lembram do pequeno Davi, 7 anos? Outro caso aqui do Amazonas também. Cibele, essa daí, meu povão. A Cibele tinha 1 aninho. Ela foi estuprada e assassinada pelo próprio padrasto. Volta aqui para mim. Esses casos continuam acontecendo. Continua acontecendo. A gente já mostrou isso aqui no Alô Amazonas. Como não lembrar também, falando em caso de repercussão nacional, da pequena Isabela Nardoni. Isabela Nardoni aqui, olha só, apenas 5 aninhos Isabela Nardoni tinha. Em 2008, o próprio pai, junto com a madrasta, o pai, Alexandre Nardoni, que inclusive Alexandre Nardoni está no regime semiaberto, está andando por aí durante o dia. Essa é a nossa justiça. E a Isabela Nardoni, quem não lembra desse caso, que foi jogada do apartamento, pela janela do apartamento, pelo próprio pai, o Alexandre Nardoni, e também a Ana Carolina Jatobá, a madrasta, que continua presa, mas o pai está andando por aí durante o dia porque está no regime semiaberto. E esse aqui, vocês lembram, meu povão? Vocês lembram desse caso aqui? Enche a tela aí, ó. Não lembra? O menino Bernardo, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Bernardo havia desaparecido há 10 dias e o corpo do pequeno, de 11 anos, foi encontrado em um córrego, lá no Rio Grande do Sul. Volta aqui para mim. A polícia investigou o caso e descobriu que o Bernardo tinha sido envenenado com a conivência do próprio pai pela madrasta. Vocês estão entendendo aí? Madrasta, casos de repercussão nacional, casos locais, Bernardo, Isabela, agora Henri Borel, o Henri Borel, que inclusive o padrasto que segundo a polícia é quem espancava o garoto, é quem agredia o garoto, inclusive é um representante do povo, um vereador lá no Rio de Janeiro, que vergonha. A mãe do Henri, depois de sepultar o próprio filho, sabe o que é que ela fez, a frieza da mulher? Depois de ir para o sepultamento do próprio filho, a mãe do Henri, foi no salão de beleza, meu povo. Ela foi no salão de beleza, ainda postou foto lá no salão de beleza. Meu povão, Henri, Isabela,
Bernardo, Davi, Heloísa e Cibele. Eu espero que não aconteça isso com mais nenhuma criança. Isso aqui, esses casos de repercussão nacional, os casos também de repercussão local e vários outros casos que acontecem em todo o país que ninguém muitas vezes ficam sabendo. Agora eu tenho o Emanuel Cardoso aqui ao vivo. Por que eu toquei nesse assunto? Porque quando acontece um caso de repercussão nacional, a mamãe e o papai que está acompanhando agora o programa, o titio, quem tem criança em casa, fica preocupado. Como que eu vou identificar, como que eu posso identificar o comportamento estranho do meu filho? Como é que eu, por exemplo, se você que está em casa pode passar pela mesma situação. Você tem seu filho que você leva para casa da sua ex, tem um padrasto e o seu filho ficar com medo. Como identificar ou como suspeitar que isso possa estar acontecendo com seu filho, com sua filha? Emanuel Cardoso está na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e vai trazer esses alertas juntamente com a delegada Joyce. Pois não, Emanuel, contigo. Fazer esse alerta porque em todos esses casos citados por você, há um agente criminoso que está próximo, no seio da família, né? Com exceção por você, que foi o próprio pai que jogou, a maioria dos outros casos foi um padrasto, como no caso do próprio Henri Borel, o doutor Jairinho, vereador do município do Rio de Janeiro, é o principal suspeito. O laudo do Instituto Médico Legal apresenta que essa criança tinha várias feridas, machucados graves, lesões graves, inclusive o fígado dilacerado por uma lesão contundente, o que pode ter sido a causa da hemorragia que provocou a morte do pequeno Henri. Os demais casos citados, nonato de 7 anos morto lá no Jorge Teixeira, apauladas pelo próprio pai, enterrado por quase uma semana depois o corpo da criança foi achado, o pai, o agente, o padrasto que jogou o bebezinho de 2 meses no córrego lá no do Nascimento, e depois o outro padrasto monstro lá em Barreirinha que abusou e matou a enteada de 1 ano e 5 meses, e por isso as pessoas tentaram invadir a delegacia. 2 pessoas morreram nessa tentativa lá no município, e tantos outros casos gravíssimos como este, que terminaram na morte de crianças, e quase todos os dias há ocorrências de casos que muitas vezes não terminam em morte, mas de crimes graves, de abusos cometidos contra crianças dentro de casa. A doutora Joyce Coelho responde pela Delegacia Especializada na Proteção de Crianças e Adolescentes. Doutora, infelizmente há uma situação mais comum do que a gente desconfia, mas principalmente como identificar, em que prestar atenção, que tipo de alerta a sociedade precisa estar. Bom dia para a senhora. Bom dia. Na realidade é muito lamentável o que a gente vem presenciando, mas infelizmente é mais comum do que a gente pensa, né? A violência intrafamiliar, ela representa o maior número dentre as violências que são cometidas contra crianças e adolescentes. São difíceis de se diagnosticar por isso, porque existe também uma proteção sobre um outro ente familiar que minimiza os sinais que a criança apresenta. Então, essa criança, seja ela vítima de abuso sexual, de abuso físico, de violência física ou emocional, ela vai apresentar algum sinal. E nesse primeiro sinal de violência, o responsável deve agir a fim de evitar que essa violência se perpetue e acabe se transformando aí como num fato, como aconteceu com essa criança no Rio de Janeiro, em que a criança acabou sendo assassinada aí num ato de crueldade. Então, observar os primeiros sinais, seja de uma violência sexual ou seja de uma violência física, vai prevenir, né, outros atos que essa criança seja revitimizada. E aí é importante a gente enfatizar isso, ou pelo menos eu estou julgando importante, no momento que a senhora disse que um cônjuge percebe um sinal ali, mas acaba minimizando, talvez para proteger. Neste caso específico do Rio de Janeiro, havia já relatos e há inclusive indícios de que a mãe sabia que o próprio filho era espancado, tanto que ela também está indiciada por homicídio duplamente qualificado por conta da violência toda que culminou na morte dessa criança. A omissão de um pai
ou de uma mãe, de um responsável que percebe a violência ou de qualquer natureza que acontece em relação ao filho ou à pessoa que ele toma conta dentro de casa, essa omissão pode ser imputada criminalmente? Sim, nesses crimes cometidos no âmbito da família, a gente vê alguns pontos coincidentes. O primeiro é que ele é praticado por alguém quem devia proteger aquela criança e aquele adolescente, a vítima da violência. Então, ela tinha o dever de proteção, né? E a omissão, né? A omissão é penalmente relevante quando essa mãe, que tinha o dever legal de proteger e defender a integridade do filho, ela acaba, nesse caso específico, diante de todos os indícios que vêm sendo demonstrados e trabalhados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela entra na qualidade de coautora desse homicídio. Ela já tinha sido avisada anteriormente, a violência já vinha ocorrendo, não era um primeiro fato isolado, era uma violência que já vinha ocorrendo, então ela tinha ciência da gravidade, ciência do comportamento violento desse companheiro para com seu filho, e em nenhum momento ela tomou alguma atitude de evitação que esse desfecho acontecesse, muito pelo contrário, né? Pelo que a gente viu aí, ela continua defendendo esse companheiro, apesar da morte do próprio filho. Então, ela é coautora desse homicídio duplamente qualificado e justamente ainda tentaram aí ocultar provas, tentaram ameaçar testemunhas, dando realmente subsídios para que sejam realmente, de fato, denunciados por esse crime, por estar agindo juntamente, né, com a vontade do autor, que era agredir a criança, torturar a criança, que infelizmente levou à morte desse menino. A gente está citando esse caso do Rio de Janeiro, mas também citamos os casos, o Mário fez isso no estúdio, apresentando as imagens, inclusive, de casos horrorosos ocorridos na nossa região, onde pais, padrastos foram agentes de crimes absurdos. E aí eu lhe pergunto, que sinais precisam ser observados no comportamento da criança, no comportamento de alguém que esteja sendo vítima dessa violência intrafamiliar? Bom, a criança de qualquer faixa etária, ela rejeita aquela pessoa, muitas vezes até um familiar, a família chega a obrigar que a criança abrace essa ou determinada pessoa. Então, isso você não deve ficar indiferente a esse sinal. Se a criança rejeita alguém, se a criança não quer ir para o colo de alguém, você precisa conversar com seu filho para saber o que aconteceu, o que levou àquela rejeição. E muitas vezes esses sinais são minimizados e a criança é até obrigada a ficar em companhia de determinada pessoa, o que vai favorecer que aquela criança seja violentada. Então, a criança de abuso sexual, ela relata, o responsável muitas vezes não quer acreditar. Infelizmente, muitas companheiras não querem perder o companheiro e acabam minimizando a violência. Muitas vezes, atos libidinosos são minimizados para que elas continuem com esse relacionamento e acaba tendo um desfecho mais trágico do que já é de costume, porque a gente sabe que as violências cometidas contra criança e adolescente nessa fase em que a criança ainda está se formando, se desenvolvimento, a criança é uma pessoa em desenvolvimento. Então, isso vai acarretar problemas futuros. E a gente sabe que, por mais que a justiça seja feita, que a lei seja dura, nesse caso, vai ser, que a investigação está sendo bem conduzida, a vida dessa criança não vai voltar. Agora, fundamental, eu penso que a informação que a gente precisa compartilhar com o público é como denunciar. Como fazer para denunciar e quem pode denunciar, ou melhor, quem deve denunciar. Pronto. O ECA diz que toda a sociedade, todos nós somos responsáveis pela proteção e defesa da criança e do adolescente. Então, se você, muitas vezes, já passou aquele tempo de dizer que em violência doméstica a gente não mete a colher, a gente mete sim, a gente precisa defender a criança e o adolescente. Nesse caso do menino, a gente viu que várias pessoas trabalharam ali naquele ambiente doméstico e perceberam essa violência. Então, em que pese a omissão da mãe apenas seja penalmente relevante, houve uma babá, tinha uma diarista,
se você trabalha numa casa e percebe que há ali uma violência contra uma criança ou adolescente, pega o telefone, Disque 100. O Disque 100 preserva o anonimato e protege a vida da criança e do adolescente. Então, toda e qualquer pessoa deve denunciar, deve se sentir responsável justamente desse papel de proteção da criança e do adolescente, até porque a violência acontece em todos os lares e a gente não sabe quando também está acontecendo na própria casa. Muito obrigado. Delegada Joyce Coelho, que representa aqui, que é responsável pela especializada em proteção à criança e ao adolescente, Mário César, trazendo essas informações que são cruciais para todos nós, porque a gente sempre imagina que só acontece no vizinho, na casa dos outros, na cidade de alguém, mas pode estar acontecendo mais perto do que o que a gente imagina, por isso todos devemos ficar atentos. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuel Cardoso, pelas informações de fundamental importância, a participação da doutora Joyce aqui, né, para que possa orientar você, telespectador, você, telespectadora, porque isso pode acontecer em qualquer canto. Muito obrigado, Emanuel. Agradece aí a doutora Joyce pela gentileza de sempre. Traz para mim aqui a imagem aqui dos casos de repercussão nacional. Né, a gente vê aqui esse aqui é o caso local, mas pode deixar aqui. O pequeno Davi, de 7 anos, que foi morto pelo próprio pai a pauladas. Essa garotinha aqui, o Henri, né, o Henri Borel, de 4 anos, esse caso que está repercutindo em todo o Brasil. Aqui, essa é a pequena Cibele Amazonas. Aqui o pequeno Davi, 7 aninhos. E está aqui, olha, Bernardo, esses casos de grande repercussão. A Isabela Nardoni, né, e o pequeno Henri Borel. Mais antigo ainda tem um caso da pequena Araceli Cabreira Crespo, né, que inclusive que aconteceu esse crime em Vitória, esse crime aí que chocou todo o Brasil, né, que inclusive tem um livro, A Araceli, Meu Amor, inclusive tem o Dia de Combate à Exploração Sexual Infantil e Violência contra Criança e Adolescente por conta do caso Araceli. Você, por favor, você pode pesquisar também na internet. E aqui o telespectador também está me lembrando aqui, eu estou recebendo muitas mensagens, pouco se fala do garotinho Juan, que foi esquartejado pela mãe e sua companheira. Bem lembrado também o caso do garotinho Juan e tantos outros casos que acontecem em nosso país. Então, olha, enche a tela, meu povo. Essas histórias da vida real, elas servem de alerta. A gente fica se perguntando, meu Deus, por que um caso como esse acontece? O que levou o pai, por exemplo, Alexandre Nardoni, da pequena Belinha, da Isabela Nardoni, a pegar uma criança linda como essa e jogar pela janela, juntamente com a esposa, com a madrasta, com a Ana Carolina Jatobá? O que levou, por exemplo, meu povão, a Graciele, que era a madrasta do pequeno Bernardo, a pegar essa criança, envenená-la e depois jogar o corpo em um córrego? O que deu na cabeça dessa mulher? O que essa mulher estava pensando, meu Deus do céu? E o que levou também, aí no caso do Henri Borel, a um vereador inclusive médico, o doutor Jairinho, lá do Rio de Janeiro, a tomar essa atitude com esse garotinho, a fazer isso com ele, filho da mulher que ele diz que ama. E o que também levou a mãe, sabendo disso tudo, que foi alertada pela babá, a não tomar providências contra o vereador, a não chamar a polícia, a não tirar o filho do convívio desse homem que estava sendo um monstro para o seu filho? Que frieza de coração dessa mulher, da mãe do Henrique, depois disso tudo, ela foi para um salão de beleza, depois de enterrar o próprio filho, ela foi se embelezar. O que levam essas pessoas, esses monstros, a cometer esses crimes com os nossos anjinhos? Então, meu povo, diante dessa imagem, desses casos de repercussão que aconteceu em nosso Brasil, e a delegada falou agora há pouco de como você identificar, resumindo, ela disse o seguinte: escute. Quando uma criança tem medo de alguém, quando uma criança não gosta de estar perto de alguém, quando uma criança fala, eu não quero mamãe e papai, quando uma criança está assustada, quando uma criança não vai com uma determinada pessoa, estimule a criança a sempre falar o que está sentindo. Escute. Não peça para a criança abraçar ou beijar alguém que ela não quer. Não é coisa de criança.
Nunca é besteira, porque é o que ela está sentindo. Escutem as crianças, escute seu filho, sua filha. Essa pequena que você está vendo na imagem aí, ó, ela foi estuprada e assassinada pelo padrasto. Esse aí que você está vendo, Davi, foi morto pelo próprio pai a pauladas e enterrado no quintal. Essa bebezinha de 2 meses foi jogada em um igarapé pelo padrasto. Esse aí, segundo a polícia, foi espancado pelo padrasto. Que é isso? Aonde é que nós vamos parar, meu povo querido do Amazonas? Que tanta violência contra as nossas crianças é de deixar qualquer um indignado, revoltado. Crimes brutais como esses acontecendo não só no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, mas aqui também no Amazonas. E volta aqui para mim. E vale a gente comentar, a gente debater esses fatos aqui, porque Amazonas também é Brasil. É um programa local, mas é um programa que chega em todas as partes do país através de YouTube também, em outros estados, em outras capitais que recebem o sinal da TV A Crítica. Enche a tela. Agora eu queria a sua opinião. Vocês acham que o caso do Henri, volta a imagem lá do Henri dos 3, lá dos casos. No caso Isabela Nardoni, o pai, Alexandre Nardoni, está em regime semiaberto e durante o dia ele está entre as pessoas comuns. Não sei se ainda está por São Paulo, acredito que sim, semiaberto ele tem que ficar lá. Caminha lá em São Paulo, anda na Avenida Paulista como se nada tivesse acontecido. A mãe, inclusive da pequena Belinha, já refez a vida. Já tem inclusive outros 2 filhos, esse crime aconteceu em 2008. A Ana Carolina Jatobá, madrasta, que participou também, que foi autora também, junto com o pai, com Alexandre Nardoni, continua presa porque perdeu o direito de regime semiaberto. Se não tivesse feito besteira, estava daí andando nas ruas de São Paulo como se nada tivesse acontecido. No caso do Bernardo, que você vê aí do canto direito, que aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, tanto o pai, quanto a mãe, quanto também um casal de amigos do pai e da madrasta, da madrasta, da Graciele, continuam presos e pegaram pena máxima. Esse caso do Bernardo aconteceu em 2014. E o Henri, que agora o padrasto, que é vereador, que com certeza deve perder o mandato, não é possível. E a mãe, Monique, estava sendo conivente com as agressões por parte do padrasto. Volta aqui para mim. Lamentável demais. Ó,